Senhor, e todos que participam desse canal tenham um dia assim abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da santa e poderosa palavra de Deus, palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos, tensão do coração. Queremos ler aqui na palavra de Deus, em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão a quem come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. Ela realiza aquilo que ela foi determinada assim para fazer. Lógico, nós sabemos que da boca de Deus não sai só bênção, sai também maldição. Mas o intuito de Deus, quando envia a sua palavra, primeiramente é abençoar, é abençoar. E eu tomo por tema nessa manhã 8 atitudes que temos que ter para com a palavra de Deus. Vou falar de 8 atitudes que temos que ter para com a palavra de Deus, para que ela venha nos abençoar, e a palavra que Deus dirigir para nós, para a nossa vida, não assim voltar vazia, mas realizar aquilo ao qual Deus determinou que viesse ser realizado. Primeira atitude que temos que ter para com a palavra de Deus: devemos desejar ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando se ouve a palavra de Deus e dá crédito para ela, ela vai operar abundantemente na vida dessa pessoa, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, antes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Os crentes de Bereia, eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Os crentes tessalonicenses eram os crentes abençoados por Deus, mas aqui se destaca os crentes de Bereia, porque eles ouviram a palavra de bom grado. Eles abraçaram a palavra que ouviram e foram examinar na Escritura se aquilo que estava sendo falado era aquilo mesmo, né? Então, eu estou falando da primeira atitude, né? Desejar ouvir a palavra de Deus. Segunda atitude que temos que ter para com a palavra: abrir o coração para entendermos a palavra. Porque não tem como entender a palavra de Deus se não abrir o coração para ela. Porque abrindo o coração, o Espírito Santo, ele vai convencer essa pessoa daquilo que ele está falando. Agora, se a pessoa não abre o coração, não tem como ela compreender a palavra de Deus. E quando a pessoa compreende a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a produzir com abundância na vida dessa pessoa. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um por 100, outro por 60 e outro por 30. Quando se ouve a palavra de Deus, se tratando de uma pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho, quando ele ouve a palavra, abre o coração, o primeiro fruto que ele vai produzir é fruto de arrependimento. Se tratando de crente, quando ele ouve a palavra de Deus e o coração dele está aberto para a santa e poderosa palavra de Deus, ele vai produzir fruto, o Espírito vai produzir fruto nele, vai produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança e fé.
Terceira atitude que devemos ter para com a palavra de Deus. Devemos louvar a palavra de Deus no Senhor. Quando Deus falar conosco, nós temos que louvar a palavra. Quando Deus fizer a promessa de bênção, louvar a palavra. Quando Deus nos exortar, louvar a palavra. Quando a palavra vir nos corrigir, louvar a palavra de Deus. Nós devemos louvar a palavra de Deus no Senhor, né? Vamos ver Salmo 56, versículo 4. Em Deus louvarei sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. E não temerei o que possa me fazer a carne, o homem. Somente dizendo que ele haveria de louvar a palavra. Salmos ainda 56, 10. Em Deus louvarei sua palavra, no Senhor louvarei sua palavra. Em Deus eu tenho que louvar a palavra. Vejamos, quarta atitude que devemos ter para com a palavra de Deus. Devemos amar a palavra de Deus. Por isso, existem algumas exortações e alguns versículos que me deixam maravilhados, né? Como que está no livro de Mateus, como Jesus, ele diz, se eu não me engano, no capítulo 6 de Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando fala para buscar o reino de Deus, o reino dos céus, está mandando você buscar a palavra. E as demais coisas. Em primeiro lugar, a palavra, porque no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, né? Então, estaremos falando, devemos amar a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 47. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Alegrar-me-ei nos teus mandamentos que eu amo. Salmo 119, versículo 13. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Quinta atitude que temos que ter para com a santa e poderosa palavra de Deus. Temos que fazer da palavra de Deus nossa alegria e nosso deleite. Fazer da palavra de Deus nossa alegria, nossa fonte de prazer. Nossa alegria. Salmos 119, versículo 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não vou me esquecer da tua palavra. No Salmo de número 45, se eu não me engano, versículo 9, diz: amar-te a justiça, odiar-te a iniquidade. Por isso Deus te encheu de ódio e de alegria. Amar a justiça e odiar a iniquidade faz ficar cheio de ódio e de alegria. Capítulo 16, versículo 15 do livro de Jeremias, palavra de Deus, ela diz: achando tua palavra, logo a comê-la foi para mim o gozo, a alegria do meu coração. E o salmista está dizendo que ele haveria de se alegrar nos seus mandamentos. Sexta atitude que temos que ter dentro da palavra de Deus: temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração. Guardar ela, alojar ela dentro do nosso coração. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O poder para viver uma vida fora do pecado, o poder para viver uma vida fora, né, da desobediência está em guardar a palavra de Deus no coração, para não se pecar contra Deus. Sétima atitude que temos que ter dentro da palavra de Deus: confiar na palavra. Confiar na palavra.
Eu olho para a Bíblia diz que para toda a perfeição há limite, mas a palavra é ilimitada, é amplíssima. Não é? Há limite para engenharia, para filosofia, há limite para arquitetura, há limite para a medicina. Chega a uma altura que os médicos dizem, já fizemos tudo que poderíamos ter feito. Mas a palavra de Deus é ilimitada. É hora de confiar na palavra de Deus. É hora de confiar na santa e poderosa palavra de Deus. Salmo 119, versículo 42. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Uma pergunta: você confia na palavra de Deus? Quando as ondas do mar da vida vêm para te afogar, você confia na palavra de Deus? Quando a enfermidade vem, te açoita, você confia na palavra de Deus? Quando as portas se fecham e a dificuldade chega, você confia na palavra de Deus? Eu lembro de Pedro. Jesus vinha andando sobre as águas. Os discípulos pensavam que era um fantasma, todos começaram a gritar, como a Bíblia ela afirma. E agora Jesus fala, não temais, sou eu. E Pedro disse, é o Senhor, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Não tinha uma ponte. Pedro desce do barco e vai andando por cima das águas. Sabe em cima de que Pedro estava andando? Em cima da confiança da palavra que Jesus disse, vem. Mas quando ele desconfiou da palavra, ele afundou. Devemos confiar na palavra de nosso Deus. Oitava atitude que temos que ter diante da palavra de Deus. Acima de tudo, devemos obedecer à palavra. Acima de tudo, a nossa obediência tem que estar de pé. A obediência é o carro-chefe. E eu quero ler aqui, Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Enganamos com falso discurso. A nossa obediência, falar nós vivemos uma vida de vitória e sucesso aqui na Terra. Quando falo sucesso, não estou se referindo primeiramente a sucesso financeiro, aplausos. Eu estou falando sucesso espiritual, comunhão plena com Deus. E a nossa obediência vai fazer nós sermos arrebatados. A obediência nos fará andar na cidade que a rua é de ouro e o mar é de cristal, para findarmos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus envia a palavra. E nós, recebendo ela e vivendo por ela, prosperaremos. Você que participa desse canal sempre, divulgue para 7, para 10 pessoas essa mensagem. Seja um semeador dessa palavra. Você que está ouvindo pela primeira vez, participando desse canal, se você gostou, dá um joinha, acione o sininho, inscreva-se, divulgue esse canal, ajuda-nos a semear a santa e poderosa palavra de Deus, porque essa palavra, ela está chegando em outros lugares. Existem irmãos lá no Agreste, um lugar chamado Grota, em Cupira, e em Pernambuco, que eu mando a mensagem para eles lá, e eles
lá no meio do agreste. Eles estão ouvindo a santa e poderosa palavra de Deus. Né? Também vai para a rádio. E estão ouvindo a palavra de Deus. E você divulgando. Você está ajudando a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Deus abençoe a todos. Tenham um dia.